Boa noite, tá me ouvindo? Mandou um joinha aí, você tá me ouvindo? Beleza. Deixa eu mostrar aqui a atividade aqui. Esse aqui foi um dos que mandaram, né? Eu sempre vou mostrar aqui um dos dois, ou um das pessoas que mandaram. Tá, a gente vai comparar aqui com o original. O original ele é mais ou menos assim, ó. Aí já o rapaz mandou aqui, ó, vamos ver se ele tá responsivo. Não tem. Aqui. Ele não tá com responsividade, não. Mas ele fez tudo certinho aqui, o header, né, no caso. Essa section aqui, uma div aqui, aí passou um box shadow aqui também. Os botões estão bem parecidos, igual as mesmas imagens. Tá quase lá, tá praticamente um clone, né? Só faltou aí a responsividade e alguns detalhes aqui no caso. Teve outro também que eu vou estar mostrando aqui. Vou mostrar só dois. Aqui, ó. Esse aqui. Vamos ver como é que tá a responsividade desse. Esse ele tá com a responsividade um pouco, né? Não sei se foi. Se ele botou a responsividade. Vamos ver aqui. Ele não botou a responsividade não, mas foi por sorte mesmo que acabou que a página. A página acabou que ficou assim até que da hora, né? Colocou a imagem ali em cima. E aqui tudo certo. Ficou bem bom. Bem fácil essa aqui, né? Opa! Deixa eu entrar aqui. Tá. Hoje a gente vai fazer uma introdução chamada ao HTML5, tá? O que é esse HTML5? A maioria pelos códigos que estão me mandando, né, eu estou vendo bastante que a galera está usando somente o HTML, né, não está usando as tags ali semânticas do HTML5. Vou ler aqui, né, que o HTML5 envolve o uso de elementos específicos que fornecem significado claro ao conteúdo da página, facilitando leitura e interpretação tanto por humanos quanto por máquinas, como mecanismos de busca. O que significa isso, no caso, né? Vou estar passando aqui, ó, vocês já vão entender melhor. Aqui é a diferença ó, do HTML normal para HTML5. Vocês enchem de div, né? No caso, a maioria da galera que mandou aí, né? Fez várias seções, vários containers, no caso, div para todo lado, né? Então, você acaba, quando você vai entender o código, por exemplo, a parte aqui do header, né? Se ele não tiver, por exemplo, com a tag header, ou tiver com uma tag nada a ver lá, eu não vou entender que aquilo lá é o cabeçalho, né? Porque só tá div aqui. Mas aqui, ó, no HTML5, que já é todo estruturado, eu já tenho algumas tags semânticas aqui, ó. Header, nav, article, article novamente, footer e também tem um aside. Também fica aqui na questão aqui no lado, aqui na barra lateral, aside. Então, por exemplo, quando eu vejo que é header, então eu já vou imaginar que aquilo ali é o cabeçalho. Se eu vejo que é footer, então eu já vou imaginar que aquilo ali é o rodapé.
Então, se outro programador ou outra pessoa for pegar teu código, né? Então fica bem mais fácil, bem mais legível o teu código. Então, é uma boa prática usar as tags do HTML5 aqui. O Article também é como se fossem várias divs, né? Só que eles têm tudo separado ali. O header fica com um cabeçalho, o Article fica aqui em tal seção, o footer fica com tal seção, neve com tal seção, um pouco abaixo ali do header. Então, é uma boa prática. E até mesmo os mecanismos de busca, como falou aqui, né? Então fica bem mais fácil para ele pesquisar. O seu site fica bem otimizado, no caso. Tá. Outra coisa que a gente vai falar hoje vai ser sobre as variáveis CSS. No caso, o que são essas variáveis CSS, né? Como é que vocês fazem, né? Vocês declaram a CSS lá no HTML, a classe, né? Class ou ID. Aí, por exemplo, H1 aqui, né? Vocês colocaram lá H1 e aí vocês colocaram lá um texto. Só que aí depois vocês vão lá, coloca no CSS e aí vocês vão jogar a propriedade dentro dele. Só que nesse caso aqui da variável CSS, vocês vão criar um componente que se chama root, né? Ele sempre começa com root na maioria das vezes. E aí vocês vão vir justamente com essa tag aqui, ó. Por exemplo, main hífen color, e aí vão passar uma cor. Main texture color e vão passar uma cor. E depois só chamar aqui, ó, vai chamando o componente. É como se fosse a questão lá do Bootstrap, né? Você já tem um componente pronto ali e aí depois só ficar chamando eles. Então aqui, ó, em vez de, por exemplo, seria main color, seria vermelho. Em vez de, por exemplo, colocar color red, eu coloco color var main color. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Por exemplo, tem várias coisas vermelhas no site, né? E aí eu, por exemplo, quero mudar depois todos os que tiverem vermelho para verde de uma vez só. Então eu venho aqui, ó, na variável global que a gente chama, né? E a gente muda aqui, ó, de verde, por exemplo, de vermelho para verde. Então, tudo que tiver com essa tag aqui, main color, ela vai ser mudado para ali, né? Dentro da variável global. Então, esse root aqui, explicando melhor para vocês, é como se fosse uma variável global que você vai chamando ali nas subtags, só colocando ali, por exemplo, main color, main text color, e aqui, ó, facilidade de manutenção, consistência e reutilização de código. Tá? Isso aqui já é atividade, mas hoje a gente vai fazer um portfólio, tá? Portfólio. Depois a gente vai passar uma atividade para cada um fazer seu próprio portfólio, tá bom? Já tem ele aqui salvo. Eu vou estar explicando aqui para vocês. Abrir aqui o VS Code. Vou jogar aqui o portfólio. Deixa eu ver bem aqui. Dá para enxergar bem, não, né? Acho que está muito pequena. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa eu ver. Aqui tá bom? Só manda um joinha se estiver bom aí. Se não tiver também, né, no caso. Beleza. Aqui a gente já vê, né, que a página está em inglês. A gente pode trocar ela para cá, ó. pt.br. Se for só PT, vai ser português de Portugal. Eu vou já acionar aqui a biblioteca do Go Live, né? A lib deles aqui. E ela vai abrir aqui, ó. Já veio esse site, eu fiz aqui rapidão. E um portfólio. Só um exemplo. A gente vai alterar e eu vou explicar onde cada parte fica, né? Então, lembrando, lá eu usei ele aqui, todas as tags do HTML5. Então, eu não separei, essa aqui é uma div. Essa aqui é uma div. Aqui é uma div. Não, eu não fiz dessa forma. Eu fiz lá pelas tags do HTML5, né? Se tiver um header, eu vou colocar um header. Se for uma site, por exemplo, nessa barra esquerda aqui, ó, aqui é uma site. Aqui é uma side. Então, o cara que for ler fica bem mais legível, né? Até você, depois, por exemplo, não faz tempo que não pega o código, depois vai tentar ler o código e não vai conseguir entender o que está escrito ali, o que quer dizer. Então, é muito importante você nomear e colocar essas tags do HTML5. Tá. Deixa eu só organizar aqui.
Só ver aqui quem tanto tá na aula. Tem ninguém novo não, né? Caiu de paraquedas? Não sabe ali o que é um básico ali do HTML, CSS. Beleza. A gente vai. A gente vai dar continuidade. Opa. A gente vai dar continuidade. Então, aqui a gente já tem o formato aqui do Octype, a gente vai colocar a legenda em tudo aqui, né? Lembrando, como que faz para comentar um código, né? Você pode usar, pelo menos a padrão, depois você pode mudar, né? Aqui, por exemplo, no Title, eu dou o Ctrl K, Ctrl U, e ele já automaticamente comenta e ele não vai aparecer mais lá no meu servidor aqui, no caso, né? Porque ele vai estar um código comentado. Mas se eu quiser criar do zero, no caso, né? Eu posso vir aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte. Vou usar uma tag aqui, né? Exclamação, 2 pontos, ela já entende. Aí eu posso escrever qualquer coisa aqui, só colocando a informação que eu vou precisar ou que outra pessoa que for analisar o código possa precisar, né? É sempre bom ter um código comentado. Então, explicando aqui, né? Doctype, né? Você já sabe, né? Que é a estrutura do HTML completa, que é a língua, né? Que se você colocar, se tiver em inglês, o site vai pedir tradução. Aqui o cabeçalho, então eu vou colocar todos os links aqui, né? O TF8. Aqui do viewport, cara, do mobile, questão mobile, o title que vai aparecer lá em cima. E o que são esses links aqui, né? Esses links aqui eu trouxe lá do Google Fonts. Esse aqui é para poder fazer a linkagem com CSS. No caso, esse aqui que é para fazer a linkagem do CSS, eu vou até estar comentando aqui. Na verdade, já tá comentado aqui, né? CS Projeto e esse aqui do ícone fontes. Vocês podem perceber aqui, ó, que ele tem vários ícones aqui, né? Eu não peguei essas imagens, então eles são ícones. Então a gente pode vir aqui, ó, dev icons. Deixa eu pesquisar no Google mesmo. Dev icons. Tem esse site aqui, ó. Esse primeiro aqui. Então ele tem bastante ícone aqui, por exemplo, de linguagem, empresa, bastante coisa que pode ser usado. E aí, como é que você faz? Você não vai copiar ele, por exemplo, dá o botão direito do mouse e copia a imagem e depois joga lá no IMG, na tag IMG, né? Você vai só usar aqui o CDN dele aqui, ó. Só copia esse CDN, joga lá no seu header e aí depois você vai chamando ele aqui pelo nome, tá? Então o que eu fiz? Copiei aqui, ó, e aí joguei ele aqui dentro do header. E agora eu já posso usar todos esses ícones aqui, ó. Só verificar qual que é o nome que eu quero. Por exemplo, se eu quiser esse do Docker aqui, né? Então eu vou chamar o ícone de acordo com o Docker. E aí eu já tenho aqui, ó, até a classe dele, ó. Só clicar nele eu já tenho a classe que eu posso estar chamando. E aí ele é vetorizado, né? Eu tenho até a cor que eu quero, se ele é branco, se ele é azul. Então fica bem mais fácil de eu estar manipulando esse ícone. Então coloquei ele aqui, né? Seria o dev icons fontes, né? Depois só linkei com o CSS e aí vim aqui com essa brincadeira dentro do body, né? Já coloquei aqui uma div id container para colocar tudo, né? Então a gente vai comentar tudo aqui. Eu vou colocar aqui esse div id container, ele é o container principal no caso. Então a gente vai colocar container principal. Tá, esse aside aqui, ele já é essa parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa parte aqui da esquerda, ó. Então, o aside, geralmente, ele é sempre... Ah, eu posso fazer o aside dentro do header? Vou conseguir fazer isso? Consegue, mas aí, dependente dos mecanismos de busca, ele não vai entender direito o seu site, né? Acaba que é uma pessoa com, por exemplo, que precisa daquela acessibilidade para fazer leitura, né? Então vai ficar bugado lá para ela. Então você colocando tudo certinho aqui, o aside no seu lugar, o header no seu lugar, o footer no seu lugar, então vai dar tudo certo aqui na hora do Google indentar seu código. Tá, o que você vai fazer agora? A gente já tem aqui o container principal,
e tem a questão aqui do aside, né? Então essa aqui que é uma seção, deixa eu ver aqui, então ela é uma seção bibliográfica no caso, né? Biográfica, que é essa aqui da esquerda. É como se fosse aqui do VS Code, né? Esse aqui seria o aside dele. Esse aqui seria o header e esse aqui seria mais ou menos o footer aqui dessa estrutura, né? Então essa aqui é uma seção biográfica, aqui dentro dela eu já coloquei simplesmente um H2 mesmo, uma hierarquia de título aqui normal para aparecer esse aqui, ó. E logo seguindo eu já coloquei essa imagem aqui, ó. Só que essa imagem ela não é em formato circular, ela vem em formato quadrado mesmo, retangular. E aí depois eu vou manipular essa propriedade lá dentro do CSS. Eu coloquei aqui, ó, imagem, dei um ID para ela, bioimage, que eu vou chamar ela lá dentro do CSS. E aqui eu posso colocar aqui a imagem que eu quiser, né? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um perfil para alguma pessoa, né? Vocês têm alguma. Sim, pra gente disponibilizar. Você quer agora ou no final da aula, no caso? É, no final da aula eu disponibilizo, tá bom? Agora a gente vai criar um perfil, outro perfil aqui para outra pessoa, no caso. Vocês têm em mente alguma pessoa, por exemplo, alguma influência, alguma coisa, só para a gente estar fazendo aqui de exemplo. Vocês podem estar colocando aí no chat. Só colocar aí no chat algum influência, alguma pessoa conhecida aí, só para a gente estar usando de exemplo. Pode colocar aí que vocês tiverem em mente. Manuel Gomes. Tá bom. Deixa eu pesquisar aqui a imagem do Manuel Gomes. Deixa eu pegar uma imagem de perfil. Pode ser essa aqui, ó. E a gente copia o endereço da imagem, né? E aí joga lá dentro aqui, ó. Dentro da tag img, eu vou estar disponibilizando, tá, o código. Vou apagar ela aqui. Vou jogar ela aqui dentro. Já fica aqui, ó. Aqui já tem um parágrafo, você pode perceber que já tem um parágrafo aqui logo embaixo, né? Então a gente pode colocar aqui, olá, meu nome é Manuel. Manuel Gomes é o que mesmo? Ah, eu sou Blue Pen, então. Beleza. Ah, por que aqui tá tudo amarelo, né? E essa aqui tá verde? O que acontece, né? A gente tem uma tag aqui chamada spam, ó. A gente separa ali da tag parágrafo, a gente coloca esse spam. E aí, por que ele tá de outra cor, né? Então a gente dá uma classe, que eu coloquei classe highlight, né? E aí, lá dentro da highlight, depois, lá na CSS, a gente escolhe a cor dela. Entendeu? Então a gente consegue aqui manipular, por exemplo, essa aqui eu queria que fosse vermelha, essa aqui eu queria que fosse rosa. Então a gente coloca um parágrafo e dentro desses parágrafos a gente coloca essa tag spam e aí a gente consegue, por exemplo, deixar uma amarela ou essa diversidade de cores. Aqui, logo embaixo, também vai ter um parágrafo, ó, de seja bem-vindo. Deixa eu ver. Aqui outro parágrafo, e ele só tem um ID, no caso aqui, ó, welcome text, e seja bem-vindo. Tá, e logo aqui embaixo, né, a gente vai mexer com aquela questão lá do Dev Icons. A gente começa aqui com a lista, né, a UL, que é lista,
e aqui os LIs, né? A gente já começa com hiperlinks, porque aqui no caso dos ícones, né? Quando clicar neles, é para eles redirecionarem para, por exemplo, para o Facebook, para o LinkedIn, para o Instagram. Então a gente pode aqui, ó, LI, os hiperlinks com H, né? E como ele não está jogando para nenhum lugar, usa essa hashtag aqui no caso. Esse target blank, ele acontece, por exemplo, para que serve ele, né? Quando eu clicar aqui, ele iria atualizar minha página e ia para o Instagram do Manuel Gomes, né? Mas eu usando esse target link, ele vai ele vai colocar mais uma página aqui para o lado, entendeu? Então ele vai adicionar mais uma página e nessa nova página aí sim ele vai colocar o Instagram, né? Então você não usando ele você perde a página que você tá aqui, ó. Tá bom? Você não entra em uma nova guia. Então essa tag aqui justamente aqui ela para fazer isso, entrar em uma nova guia. Aí aqui dentro a gente usa lá ó, o icon, name e a logo Facebook. Então isso aqui é bem padrão mesmo. Depois só copiar, Ctrl C, Ctrl V. Aonde que eu acho isso aqui, né? Como eu já tinha falado aqui, ó, dev icon, aí você tem aqui, ó, iClass, dev docker, plain, e aí você tem tudo aqui, ó, só clicar Django, já tem tudo certinho aqui, ó, tá bom? E a gente fecha a URL dele aqui, ó, e a gente tem outra div aqui. Da onde que vem isso aqui, ó? Usando a mesma questão lá do icon, né? Porque a gente vai usar esse ícone aqui de e-mail também, né? E depois a gente coloca aqui o e-mail aqui no caso da pessoa, quando vocês forem colocar aí. Vou colocar aqui, vou só trocar aqui, né? Manuel Gomes, assim dessa forma. Precisamos trocar aqui também mais em cima aqui por o nome dele, né? Aqui no H2. Já trocou lá, ó. Então, beleza. Então, isso aqui tudo tá dentro do aside aqui, ó. Essa parte aqui toda. Isso aqui tudo, ó. É o aside. Então, isso aqui é um container. Dentro desse container tem MG, tem parágrafo, tem uns ícones, tem essa linha aqui, né? Tem esse ícone aqui. Então, é parágrafo, imagem e ícone. Somente isso. Depois a gente coloca essa formatação aqui, por exemplo, do círculo aqui, né? A gente referencia, que no caso seria a bioimage, o nome da class. Você pode nomear a sua class aí da maneira que você quiser e depois colocar ali as propriedades dentro do CSS. Aqui é a mesma coisa, né? Dentro da tag P vai ter o span e aí você consegue colocar várias diversidades de cores, né? Aqui também pode colocar, como se trata de um SVG, você pode mudar até os ícones, né? Então, se eu quiser um ícone vermelho, eu também consigo. O ícone rosa, então, dessa forma aqui é muito bom. Porque se fosse uma imagem, né, a gente não conseguiria mudar a cor dela. Mas já como se trata de um ícone vetorizado, SVG, aqui, ó, do Dev Icon, então a gente consegue mudar. Aqui também já vai para o header aqui, né? Que seria essa parte aqui, ó. Somente essa parte. A gente vai mudar o nome aqui. Botar aqui o Pen. Tudo aqui tem um ID, uma classe, né? Para depois tá mudando a cor, mudando ali alguma coisa dele, tá? Aqui um parágrafo, influenciador. Agora ele vou deixar isso aqui mesmo. Então. Tá. Aqui a descrição. Ele é. Vou colocar qualquer coisa aqui só para preencher. Tem duas descrições no caso aqui, né? Tem essa primeira descrição e essa segunda aqui. As duas são a mesma coisa, é só um parágrafo com várias spans para poder estar dando diversidade nas cores. Essa aqui não é um parágrafo, né? Ver essas que tem uma diversidade um pouco maior, são H2 ou H1. Então essas menorzinhas elas são parágrafos.
O site sem o CSS, ele vai ficar todo quebrado. Vou mostrar aqui como é que ele vai ficar sem o CSS aqui para vocês verem, ó. Isso aqui mesmo. Aí como é que fica o... Então, tipo, você tá fazendo só HTML, ele vai ficar todo bagunçado. Aí você vai organizar depois ali no CSS, ó. Ele fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo ele mais estilizado ali, mas ele só com o HTML ali, ele fica dessa forma aqui, ó. Então, tipo, quando você estiver fazendo lá, então não se assuste se o seu site estiver dessa forma, né? Só depois que você vai organizar ele ali da maneira que você quer. Vou voltar aqui para o normal. E a gente tem aqui só 2 parágrafos, né? Então a gente pode deixar assim mesmo. E aqui acabou o header, né? Então a gente já tem 2 coisas. A gente tem a site e tem um header. E para onde que a gente vai agora? A gente vai para section, que é outra tag do HTML5. Então a gente vai para a terceira aqui, ó. A site, o header e a section aqui no caso. E dentro desses aqui, ó, a gente vai ter o article, tá? Vocês vão entender aqui, ó. Cadê aqui a section? E a gente tem aqui as minhas skills, né? Que seria mais ou menos ali as minhas habilidades. Aí aqui a gente segue por H2 e parágrafos. Aqui, por exemplo, front-end. Então tá aqui. E esse aqui são todos ícones. Ah, mas eu não quero colocar ícones, eu queria colocar uma imagem aqui. Também dá para colocar uma imagem aqui e depois só organizar lá no HTML. Um exemplo aqui. Deixa eu ver essa imagem aqui. Vou até apagar aqui e fazer de novo, ó. Vamos pegar aqui IMG, e aí o autocomplete do VS Code, ó, ele já faz tudo certinho, dá a origem que ele vai vir, e aqui a acessibilidade para caso falta internet alguma coisa, com problema com a imagem que você pegou, né? Ela vai mostrar essa legenda aqui, ó. Então a gente vai pesquisar alguma imagem aqui, que referencie, deixa eu ver aqui. Pesquisando planeta azul. Aqui, copiar o endereço da imagem, né? E a gente vai jogar lá em origem. Que ela já vai aparecer do jeito que ela é, ó. Parece grandão. Aí você tem que diminuir, né? Qualquer é o wide for you, range. Você pode colocar logo em seguida aqui, ó. Não precisa nem colocar lá no CSS. Wide for, então ela vai ficar ali na faixa dos 80, 60 pixels. Aí ela já diminuiu bastante. Vai ficar ali nos 60. Então já diminuiu, já deu uma diminuída aí. Vou colocar bem pequenininha. Então ela já ficou do tamanho aqui, ó, dessas skills aqui. Mas aí, por exemplo, pode fazer as skills um pouco maiores ali para ficar mais visíveis também, né? Mas é dessa forma aqui, ó. Se quiser adicionar alguma coisa. E aí, isso aqui é tudo normal. Tudo é H2, 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 H2. E esse aqui é um parágrafo, tá? E aí, como que eu chamo esses ícones? Da mesma forma que eu chamei esses ícones aqui, ó. Tudo com aquela tag icon lá. Que já é lá do dev icon lá, ó, que a gente tinha colocado o CDN dele lá em cima. Essa class aqui, ó. iClass, eu posso só copiar e colar lá, ó. iClass dev icon HTML5, iClass dev icon normal. Só vem aqui no dev icon, escolho um aqui, ó, do Electron, por exemplo, e só copio aqui, ó. Clico aqui, copiou, joga lá, ela já vai aparecer. Tem muito ícone aqui que pode ser usado nesse caso aqui. Também tem outros sites de SVG, né, que vocês podem estar colocando, que ele vai se adaptar à cor que você quiser. E aqui a gente enche de ícone, no caso, né? E esses ícones, eles vêm dentro de uma tag chamada Article, né? Que ali ela é mais específica, o que eu quero colocar, né? Então ela não é uma tag ali, por exemplo, a main, que engloba bastante coisa. Então Article é geralmente algo bem mais específico ali em que eu quero colocar. Ela foi usada aqui no caso, né? Para cada um desses aqui, ó.
do back-end, do database, front-end, frameworks, back-end, frameworks. Então ela foi usada aqui, nesse caso aqui, ó. Então cada um desse aqui é um article. Article, article, article. Então pode imaginar dessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar um. Então aqui a gente tem um container. Aqui a gente tem outro container, que é o header. Aqui a gente tem vários containers. E aqui outro aqui, só do... Então pode se especificar assim, mais ou menos assim que fica o site, né? A gente tem uma side, o header e os artigos aqui, tá? Então fica mais ou menos dessa forma aí que vocês estão vendo. Vocês, vocês estão vendo aí ou não tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver. Beleza. Então ele fica estratificado. Então por isso que acaba que você, por exemplo, acaba bugando. Por exemplo, esse Blue Pen aqui, né? Tem muita gente que manda, eu quero mudar ele aqui para a direita, mas não consigo. Justamente porque deve ter algum container aqui, ó, que está bloqueando a tua entrada aqui, ó. Por exemplo, eu quero mover esse container para cá, mas eu não consigo, porque aqui já tem um container. Então tem que verificar aí como é que tá teu código, né? Tá. E aqui pro final, a gente só usa aqui um script aqui do Ion Icons, no caso. Aqui não tem nada de novo, né? A gente só pegou ali do Google Fonts. A gente usou essa fonte aqui, ó, Roboto. Como é que pega lá essa fonte Roboto? Só colocar aqui, ó. Acho que até parece aqui se colocar já direto, ó, fonte Roboto. Aqui, ó, já aparece do Google Fonts. E aí você só vai lá, ó, get fonte, get code no caso, né? E aí você só vem aqui import ou link, tanto faz. Você consegue pegar lá o link, né? Aqui, ó. Já tem tudo certinho. Só copia o code e joga lá no header. Já esse import aqui, ó, ele fica lá dentro do CSS. Que é aqui, ó. Aqui dentro do CSS. Ou você pega lá do link lá, ó, e joga aqui, ó, dessa forma. Tá bom? Já aqui no CSS, né, a gente já tem bastante coisa aqui, ó. Já tem essa tag master aqui, né, que é esse asterisco, e aí zera tudo, pede em zero, merge em zero, font family a gente declara logo como roboto para tudo, né, o box size em border box, que já é para zerar tudo ali do que ele já vem. Beleza? Zero dúvida? Deixa eu ver. Nenhuma dúvida, né? Então, ok. Beleza. Aquela questão lá das variáveis globais, a gente vai ver aqui agora. Aqui dentro do root, né, a gente inicia assim root e a gente coloca aqui, por exemplo, né, main color. A gente define aqui como se fosse uma classe para ele aqui, né, de nome, para depois estar chamando ele lá embaixo. Então, o que é isso aqui no caso, né? A gente comenta aqui, né, no CSS é um pouco diferente como comenta o código, né? Então a gente, por exemplo, o que é essa main color? Você pode perceber aqui, ó, que essa cor verdinha, ela tem bastante aqui, ó. Então ela vai definir bastante coisa. Então o que ela define? Ela define a cor principal ali do texto, ó. Define cor principal. E aí, para fechar de novo, só botar o asteriscos aqui, ó, e fechar aqui com a... É dessa forma aqui que comenta dentro do CSS, tá? Essa aqui define a cor do texto, já está falando. Essa aqui da borda, essa aqui do background.
Então já tem tudo certinho aqui. Vocês podem colocar ali como vocês quiserem, em português, em inglês, da maneira que vocês entendem. E agora vocês vão entender como que funciona de fato. Tá tudo verde lá, ó. Vou mudar, por exemplo, para vermelho. Só clico aqui, né? Já vai aparecer essa paleta. Vou mudar aqui para vermelho. Mudei para vermelho, ó, vou dar o Ctrl S, salvei. Já mudou bastante coisa. Então é mais ou menos isso que serve a variável global. Então você vai jogando ali, ó, em certas coisas que você quer mudar e com uma só mudança lá, né, você consegue mudar praticamente tudo, né? Então a gente vai mudar aqui para uma cor mais característica, né, que eu acho que é o azul. Ele já ficou aqui com azul, não sei se pegou muito bem com esse azul aqui de trás. Depois a gente dá uma olhada aqui nesse azul aqui de trás, tá? E aqui tem as minhas skills, ó. Então você pode ver aqui, ó, é a do texto. Já tá pegando outra aqui, ó. A gente só vai chamando, ó, main color, main text color, BioBG color. Então, em nenhum momento eu vou usar cores, né? Eu só vou usar aqui das variáveis CSS globais, né? Então, isso serve, né, para reaproveitamento de código. Fica bem mais fácil. Então, por exemplo, quando tu tem um código muito extenso, aí para tu achar uma coisa assim que não está documentada, fica bem mais difícil, né? Ou por exemplo, tu tem uma página ali que tem 30 botões e todos os botões eles são ali padronizados, né? Então tu vai usar uma variável global para estar colocando nesses botões, né? Por exemplo, aqui nesse botão, se tivesse 30 botões desse, né? Então, porque, por exemplo, 30 botões, como é que tem 30 botões? Tem várias páginas, né? Então, eu vou clicando aqui, abro outra página, clica, eu abro outra página. Então, eu venho aqui, por exemplo, na variável global, pesquiso, né? Provavelmente vai ter aqui alguma coisa sobre button color, que eu definindo aqui, né? Eu troco nesse aqui, vai trocar em todos os outros. Então, ela pode ser usada nesses casos, né? Não que você é obrigado a usar dessa forma. Em projetos pequenos, pode ser que não sirva bastante, né? Mas um projeto crescer um pouquinho mais ali. Então, já fica bem mais organizado ali para você, ó. Lembra daquela questão lá do highlight, ó, que eu coloquei lá dentro do span? Já tá aqui, ó. Main color e aqui a cor azul, que ela tá aqui agora, né? Então, a gente pode só ir modificando aqui e verificando a cor que fica melhor. Não sei se esse azul fica bom. Vou colocar talvez um verde. Deixa eu ver. Só mudar aqui mesmo, não vou preocupar muito com a estética não, mas é só para mostrar para vocês que funciona. Tá, ele mudou essas partes aqui, ó. Aí como o fundo é dessa cor aqui, não pegou tão bem, tá? E aqui, ó, só referenciando lá, ó, só referenciando aqui, ó, procura aqui biocontainer, a site. Então eu tenho ela aqui já, ó. O padding para ficar tudo daquele jeito. Aqui é a questão do bioimage, né? Então eu vou, por exemplo, só comentar isso aqui, deixa eu ver. Opa, comentei aqui. Como é que vai ficar lá? Ela perdeu aquele formato lá de círculo, né? Então essas aqui são as variáveis para poder tá colocando em formato círculo. Opa. Então aqui, ó, um wide de 175, você pode ajustar o tamanho que você quer, né? Um border radius de 50% e um margin bottom de 25%. Ai, meu Deus, é muita coisa. Ninguém decora isso aqui tudo, né? Então, se você quiser, por exemplo, como é que eu faço para arredondar uma borda? Pode pesquisar lá no Google, né? Ninguém decora esse horror de coisa. Claro que com o tempo você vai absorvendo mais coisas, você lembra, mas nem tudo se decora. Então, com o tempo, você consegue assimilar mais coisa, né? Então, você vai declarando a variável, como que eu faço para centralizar tal coisa? Você vai lá e pesquisa, né? Então, você acha bem mais fácil do que tentar decorar tudo. Mas tem outras que são bem mais tranquilas, né? Como font size, color, background, border radius, esse text decoration aqui para poder tirar o sublinhado lá do link, né? Aqui algumas coisas de transições, aqui de responsividade. Então, se eu fosse explicar o código todo aqui, né? Ia demorar bastante, ó, tem bastante coisa. Então, não daria para eu, por exemplo, codar
isso aqui tudo na aula, né? Até dá, mas eu tenho que fazer speedrun. Alguma dúvida aqui sobre a semântica aqui, né? Outra coisa, para quem estava com dificuldade, né? Eu vi que eles estavam usando bastante ali a questão lá do inspect, né? Então, por exemplo, pode usar aqui também, ó. Ah, eu queria que esse aqui fosse, por exemplo, a imagem ele estava quadrada e eu quero saber como que faz aqui, né? Eu vou inspecionar e aí, ó, já tem todas elas aqui, ó. Ah, eu quero pegar a minha imagem que está quadrada e quero transformar ela aqui em círculo. Então, eu só copio aqui, ó. Já tem todas as propriedades da bioimage aqui e jogo lá na minha, né? E vejo como que fica. Então, eu posso pegar outro site, né? E aí ver como que adotar aquelas propriedades para mim, para ver como que fica no meu. Vou botar aqui uma cor vermelha para ficar em destaque. Então, vocês podem. O Spect é o maior aliado de vocês, né? Então, vocês podem estar pesquisando o site, né? E aí vocês. Ah, quero saber como que faz isso. Inspeciona. E aí você tem bastante coisa ali, ó, bastante informação. Ó. A fonte que ele está usando, as propriedades. E aí você coloca lá no seu código e vê como é que fica. Ó. Você vê aqui, ó, spam, ver projetos. Aí você vai mudando, ó, colocando. Pode alterar aqui mesmo para ver como é que fica suas próprias modificações aqui, ó. Então já como é 9h47, a gente já vai para atividade aqui, ó. Ah, vocês vão ter que fazer isso do zero. Não vão ter que fazer do zero, tá? Eu vou estar disponibilizando esse código. E aí eu vou querer, por exemplo, só que vocês deixem a cara de vocês, tá? Então, por exemplo, vai colocar ali a foto ali, quiser botar a foto de vocês, né? Coloca ali o nome de vocês, os hiperlinks aqui, ó. Ah, não quero botar do Facebook, quero botar do Instagram ou de outra coisa, por exemplo. Aí você só vai lá e coloca, né? Aqui também, ó, no e-mail. Aqui também está com tag, então vocês podem estar redirecionando para outro site. Mas o que é a atividade em si, né? Só ali deixando mais a cara de vocês, né? Vocês colocam o nome. Aqui, por exemplo, se eu não tiver nenhum skill de back-end, então tu apaga, né? Não tiver nenhum skill de database, apaga. Se, por exemplo, tiver só skill aqui de front-end que vocês estão aprendendo aqui de HTML e CSS, então deixa somente essa, né? Então apaga o resto e deixa somente essa. É para vocês fazerem ali o próprio portfólio de vocês, tá bom? Deixa eu ver. E depois fazer o deploy, tá? Faz o deploy, pode jogar, pode mandar lá no meu e-mail, tá? Tá beleza? Então, com alguma dúvida sobre a atividade, sobre a aula em si, como que faz tal coisa? Vou fazer só um exemplo aqui, ó, para vocês, como é que vai ser a atividade. Vocês vão pegar um código assim já, ó. Depois eu vou até dar umas comentadas neles para vocês entenderem um pouco melhor aqui e enviar para vocês. Está disponível lá, ó. Então, vocês vão mudar aqui, por exemplo, no H2, vocês vão colocar o nome de vocês. Aqui na questão do bioimage, que é a imagem do Manuel Gomes aqui, né? Por exemplo, vocês vão colocar ali, vão ter que jogar a imagem aqui dentro, né? Se for a imagem de vocês. E aí vocês colocam aqui a imagem de vocês, beleza. Pode escrever qualquer coisa aqui, né? Deixa a cara. Esse Mailton aqui, ó, ele serve justamente para você, quando você clica aqui, ó, ele já abre o teu e-mail, né? Então ele já preenche automaticamente esse teu e-mail. Para isso que serve. Aqui, ó, pode deixar do jeito que você quer, né? Minhas skills, pode colocar, sei lá, em português, minhas habilidades, alguma coisa, né? Que coisas. Então, a atividade de hoje não é muito difícil, né? Então é só vocês personalizar e deixar da cara de vocês, tá? Um portfólio para vocês mesmos.
mudar as cores, quiser mudar aqui, ó, já tem todas as variáveis globais. Aqui também, ó, para você não ter dificuldade, depois eu vou estar comentando melhor aqui e tá enviando para vocês como que tá funcionando essa questão aqui, ó. Tá bom? Mas aí no final, vou querer um portfólio dessa maneira aqui para você estar mandando lá, tá? E fazendo o deploy. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já vai pro quiz, tá? O quiz hoje ele é somente sobre assuntos sobre HTML5 e sobre variáveis globais, tá? Logo em seguida a gente já faz a chamada.